Olá, seja muito bem-vindo. Nesse primeiro vídeo aqui no YouTube, eu convido você a conhecer esse país com paisagens incríveis e muitos lugares históricos. A nossa viagem começa hoje aqui direto de Malta, que é o menor país da União Europeia, é um país formado por 3 ilhas. E a gente está aqui, olha, nessa abertura aqui em frente ao Mar Mediterrâneo. Bom, convido você a conhecer um pouco mais aqui de Malta. O nosso ponto de partida é Valletta, capital do país. A cidade tem mais de 300 monumentos históricos e é um importante centro cultural e turístico de Malta e também patrimônio mundial da Unesco. Malta fica no mar Mediterrâneo entre a região da Sicília, no sul da Itália, e a Tunísia, no norte da África. Esse é o menor país da União Europeia, com cerca de 550 mil habitantes. A capital Valletta foi construída no século XVI com a missão de proteger a ilha de ataques marítimos. A cidade, que fica entre 2 portos, tinha uma posição estratégica na ilha. Valletta é cercada por muralhas e ainda preserva os canhões que protegiam o local de forças inimigas. Os edifícios da capital maltesa foram construídos principalmente no estilo barroco. E essas varandas coloridas, bom, essas são uma marca aqui de Valletta. Além dos prédios, as suas estreitas dão um charme à cidade histórica e atraem turistas de vários países. Um dos pontos mais visitados pelos turistas aqui é esse jardim nos altos da capital Valletta. Daqui é possível observar o porto de onde chegam cruzeiros vindos de várias partes do mundo. E também uma outra região de Malta que foi palco de acontecimentos que marcaram a história da ilha. Em frente a Valletta ficam as chamadas 3 cidades de Malta. Ali nas cidades de Vitoriosa, Sengleia e Cospícua foram construídas em 1530 as primeiras fortificações da ilha. Em 1565, o Império Otomano tentou invadir o local, mas foi derrotado pelos Cavaleiros da Ordem de Malta, que governavam o país na época e também ficaram conhecidos como a Ordem de São João. A Ordem de Malta governou o país durante 250 anos e teve uma grande influência cultural e política na ilha. Um domínio que perdurou até a ocupação das forças francesas de Napoleão Bonaparte. Por causa da localização estratégica no mar Mediterrâneo, Malta já esteve sob o controle de vários povos, como os fenícios, romanos e árabes. O último a controlar Malta foi o Império Britânico, que transformou o lugar em uma grande base naval. Foram mais de 160 anos da presença britânica aqui na ilha. Malta só conseguiu a independência em 1964 e desde 2004 o país é membro da União Europeia. Essa diversidade histórica se reflete até hoje na cultura, na arquitetura e no idioma do país. Malta tem 2 línguas oficiais: o maltês, que tem origens no árabe e no siciliano, assim como o inglês, uma herança dos britânicos. Praticamente todos os moradores aqui falam inglês. E por esse motivo, Malta é destino de milhares de jovens que vêm para cá aprender o idioma. As escolas daqui oferecem preços mais acessíveis do que em outros países de língua inglesa. E o clima,
Bom, esse também é um outro atrativo. Malta tem sol quase o ano inteiro e o aprendizado de inglês pode ser, é claro, combinado com praias e também uma vida cultural agitada. Por falar em praias, esse é o próximo destino dessa nossa viagem por Malta. O país é formado por 3 ilhas: Malta, Gozo e Comino, e 2 ilhotas desabitadas. A gente segue de barco para Comino. Essa ilha é formada por grandes penhascos. Uma paisagem que impressiona em cada detalhe. Os altos penhascos de calcário foram formados ao longo de milhares de anos e esculpidos pela força do vento, da chuva e principalmente pelas ondas do mar. E em meio aos penhascos, várias grutas completam esse cenário paradisíaco. Sem falar das águas transparentes nesse azul intenso do mar Mediterrâneo. Um dos lugares mais visitados aqui da ilha de Comino é a Lagoa Azul. Ao chegar aqui, não tem como não ficar deslumbrado com a paisagem. O local é considerado uma parada obrigatória para quem visita a ilha. No verão europeu, a Lagoa Azul recebe uma multidão de turistas. E com um clima quente e ensolarado em boa parte do ano aqui em Malta, é possível aproveitar a água mesmo em outubro ou novembro, às vésperas do inverno europeu. A ilha de Comino tem 3.500 metros quadrados de área. É praticamente desabitada. Os poucos moradores que vivem aqui cuidam da infraestrutura e da conservação do local. E para explorar a ilha, uma dica é pegar as trilhas que levam a outras maravilhas de Comino. Depois de 20 minutos de caminhada saindo lá da Lagoa Azul, a gente chega aqui à Baía de Santa Maria. Uma praia mais tranquila e escondida na ilha, mas que também impressiona pelas águas cristalinas. Olha aqui curtindo a água. Bem gelada, mas olha, eu acho que eu precisei de uns 10 minutos aqui para realmente poder colocar o corpo inteiro aqui na água. Mas vale a pena, viu? Ó, a água bem... Eu não vou dizer que tá gelada, mas tá, enfim, simplesmente uma temperatura agradável. Isso que dá pra dizer aqui, viu? E depois de algumas horas curtindo esse cenário paradisíaco, a gente segue a nossa caminhada por outros pontos da ilha. E olha a paisagem que a gente encontra aqui de cima.
Impressiona, sensacional, porque eu tava subindo, sabia que tinha um lugar bem bonito pra ver aqui desse lado, mas não sabia que tinha essa altura toda aqui, hein? Mas olha, cada vez que você sobe aqui mais pra cima, a paisagem aqui de cima fica mais bonita ainda. Nossa, isso é muito bonito aqui, olha. Tem que subir um pouco aqui a montanha. Montanha não, né? Um morro que tem aqui bem pequeno, mas só de chegar aqui nessa visão, né? Olha. Figura do elefante, olha. Isso que eu encontrei aqui, ó. Uma outra parte da ilha de Comino que atrai os turistas é a Lagoa de Cristal, um local de águas calmas com uma surpreendente coloração verde esmeralda e penhascos impressionantes. Esse é um destino bastante procurado por mergulhadores atraídos pela vida marinha abundante. A ilha de Comino também é o local perfeito para vários esportes aquáticos, como o windsurf e o remo. Olha, a visão aqui de cima é simplesmente espetacular, olha. A gente está de volta aqui na Ilha de Malta e essa é a vila de pescadores de Marsaxlokk. Os barcos coloridos atracados no porto e o mercado de peixes se transformaram em um dos cartões postais mais famosos da ilha. Essa pequena vila foi um dos primeiros povoados em Malta e atrai muitos turistas que querem conhecer mais sobre as tradições da ilha. Os barcos são pintados de vermelho, amarelo e azul. E tem um elemento em comum, o olho de Osíris, que se tornou um símbolo de Malta. Os pescadores locais acreditam que esse elemento do Egito, também chamado Horus, protege as embarcações do mar imprevisível e afasta a má sorte. E bem perto da vila de Marsaxlokk fica a piscina natural de São Pedro. As águas cristalinas e uma formação rochosa em forma de ferradura atraem muitos amantes da natação e do mergulho. Para os mais corajosos, dá para saltar de um penhasco com cerca de 5 metros de altura. E mesmo em uma tarde um pouco fria no final de novembro, é difícil resistir e não entrar na água. No fundo do mar, quem mergulha por aqui encontra uma variedade de peixes, mesmo próximo às margens. Mas a piscina natural de São Pedro
não é famosa apenas pelas espécies aquáticas e a paisagem deslumbrante. O local tem uma mascote. A Tina é famosa por aqui entre os visitantes. O passatempo preferido dela é pular na água e aproveitar o mar. Hoje ela tem perfil no Instagram e já virou destaque em vários programas de televisão pelo mundo e até o Domingão do Faustão já esteve aqui há alguns anos. A Tina faz sempre questão de receber cada barco que se aproxima. Todos os dias ela está aqui, está sempre na companhia do dono, o Carmelo Abela, que mora bem perto do local e conversou com a gente. Ele conta que, na verdade, tinha uma outra cadela que também fazia sucesso entre os turistas. I had another one previous dog, her name was Titi, that she made this place famous. And then when she died, she was brought to me as a gift from Russia. Ah, okay. And so I wrote in her account from Russia with love, you know. And she saw we have a very strong bond together. I achieve everything by playing. I don't give her treats, you know. I play with her, and by playing you achieve a lot of stuff. And what does it mean for you that your dog is very famous? We like to make people happy, you know. Enjoy her jumping and fishing. She's crazy about fishing. You see, she's looking for fish over there now. Oh, cool. Oh, Tina, Tarak. Esses são apenas alguns locais que Malta reserva aqui no meio do Mediterrâneo. Em 2 dias e meio de viagem por aqui, a gente fez questão de visitar os principais cartões postais da ilha. Malta é um destino inesquecível, com muita história e belezas naturais impressionantes. Olha, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco aqui de Malta, né? Malta que tem aí muitas paisagens aí paradisíacas, olha, muitos lugares históricos. Eu convido você então para a gente se encontrar numa próxima edição aqui para conhecer um outro lugar aqui da Europa. Um grande abraço para você, até a próxima!